Olá, bom dia para você, um ótimo domingo. Política Cruzada de hoje está começando e a gente já vai fazer uma conexão com Brasília para conversar com o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos. Senador que mais uma vez atende aqui ao pedido do Política Cruzada para conversar com o público do Triângulo Mineiro. Senador, muito obrigado pela gentileza de falar conosco, viu? Bom dia. Para mim, um prazer, Danilo. Meu abraço, meu bom domingo a todos os nossos telespectadores que estão interessados nesse assunto de política que é tão importante e que realmente o eleitor precisa ficar atento, porque aqui é que são tomadas as decisões que podem mudar a nossa vida. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, senador. Bom, deixa eu começar falando do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que foi um assunto muito polêmico em Brasília, primeiro por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E depois a resposta, eu vou dizer assim, que o Senado Federal deu em aprovar o projeto de lei. Senador, tem revanchismo mesmo entre o Senado e o STF? Como é que está essa relação? Bem, a questão aqui não é revanchismo. A questão é a insatisfação dos senadores, que agora estão em maior número nessa questão dentro da casa, porque já há algum tempo eu e outros colegas estamos falando, conversando, cobrando do presidente do Senado, que ele tomasse um posicionamento pela quantidade de vezes que o Supremo vem invadindo nossas competências. Isso começou com mais força quando da chegada do ministro Barroso ao Supremo Tribunal Federal. Ele pratica o chamado ativismo judicial, que é assim que nós chamamos, que é o seguinte: a justiça tem que responder às demandas. Se o parlamento não responde, então a justiça dá a decisão. Isso está dando margem para que o Supremo crie novas leis. O Supremo começou, o Tribunal Superior do Trabalho também começou a criar novas leis, o Tribunal Superior Eleitoral também começou a criar novas leis, juízes de primeira instância começaram a dar decisões fora do que está escrito na lei, dizendo que a sociedade mudou, que a lei é antiquada, que o parlamento precisa mudar a lei, e isso começou a virar um problema na República. Veja bem, a questão do aborto. Nós já votamos 3 vezes no Congresso. Temos uma lei efetiva sobre o aborto, dos casos principais, que está valendo, e o próprio ministro Barroso, no relatório dele do Supremo, queria ampliar para todo e qualquer momento da gravidez o aborto. Ora, isso naturalmente gerou uma insatisfação não só na bancada cristã, na bancada evangélica, como também nos senadores. Espera aí, nós já votamos 3 vezes. O Supremo vem dar uma decisão diferente? Recentemente, a ministra Rosa Weber, que agora se afastou, vai se aposentar, colocou em pauta para julgar mais uma vez o assunto, ou seja, mantendo a invasão das nossas prerrogativas. Veio a questão das drogas. Nós vamos liberar no país, não vai ser crime quem carrega uma determinada porção. E comprou aonde? Quer dizer, então, que o sujeito com uma quantidade de droga ilícita, ele comprou em qualquer lugar, o traficante também é inocente. Quem tem que dar essa decisão é o Supremo. E chegamos ao marco temporal. Essa é uma questão que o próprio STF já havia definido numa súmula, lá no passado, quando nós fizemos a reserva lá, Raposa do Sol, em Roraima. O Supremo veio, deu uma decisão muito clara de que os índios ocupam a terra, mas a terra é da União, o subsolo é da União. Quer dizer, isso ficou muito bem pacificado. Vem o pessoal, né, do PSOL, da esquerda, os grupos todos, fazem um questionamento e o Supremo começa a mudar as próprias decisões. Então, nós nos levantamos da frente parlamentar da agropecuária, que defende o agronegócio brasileiro, da qual eu sou parte, meu filho, o deputado federal Samuel Viana, é parte também, e tivemos de partir para enfrentar. Não tem. E, Danilo, você não pode trabalhar isso como um nome isolado. Se você se isolar no ataque ao Supremo, vira uma vingança absurda. Você tem que fazer isso como um corpo. E nós estamos falando aqui da República. E essa ontem, ou melhor, desculpe, na quinta-feira, foi a votação que tivemos, na quarta, perdão, de que o Supremo tem uma resposta. Nós aprovamos o marco temporal e agora vamos enfrentar uma série também de reveses, né? O presidente pode querer vetar, nós vamos derrubar, e o próprio Supremo pode querer entender a lei como inconstitucional, mas o Congresso está disposto a manter essa decisão. Senador, outra proposta que já está no Senado para ser analisada e que o senador Rodrigo Pacheco tem tentado ser mais cauteloso e não
tão afoito quanto a Câmara dos Deputados vem sendo, no sentido de aprovar com rapidez, celeridade as coisas, mas trata-se da reforma tributária. Aliás, eu me lembro que nós já discutimos esse assunto aqui, eu e o senhor, algumas vezes. E foi aprovada uma reforma na Câmara que está sendo muito criticada pelos prefeitos, alguns prefeitos, mas o Senado deu um freio, falou, não, vamos analisar o assunto com calma. Como é que o senhor está sentindo isso aí no Senado Federal e qual a opinião do senhor sobre o projeto que já foi aprovado na Câmara? Bem, nós conversamos outras vezes e eu sempre coloquei para você que nós iríamos aprovar uma reforma, que isso aconteceria de um jeito ou de outro. Por que isso? Porque essa reforma tributária, ela não é desse governo do PT, é uma reforma que já começou muito antes, uma proposta muito antes do governo Bolsonaro. Durante 4 anos do último governo, nós, com o ministro Paulo Guedes, que eu digo é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que é o ex-ministro da Economia. Ministro Paulo Guedes, nós trabalhamos muito estudando, fazendo planejamento, simulações sobre a questão da reforma tributária, e o governo que ganhou as eleições, tomou posse em fevereiro, decidiu politicamente fazer e vai conseguir, pelo menos, uma proposta de reforma tributária que seja um primeiro passo. Qual era a nossa ideia no governo passado? Era começarmos os debates esse ano. Fazemos um ano de debates, de mudanças. O problema é o seguinte, o governo decidiu votar e ele tem que ser respeitado nisso, que é quem está dando, né, as decisões em nosso país. O projeto que veio na Câmara tem muitos defeitos, muitos, mas é uma reforma, eu entendo isso como um primeiro passo. Nós estamos falando isso desde a Constituição de 88. Agora, os prefeitos realmente têm que se posicionar, porque há ali problemas graves e que podem ajudar a piorar, né, a administração das municipalidades. E há pontos em que a gente pode também modificar para melhorar a vida dos prefeitos, porque os prefeitos têm sido os mais sacrificados nos últimos anos no Brasil em termos de recursos. Eles ganham muitas atribuições, mas muito pouco recurso para dar conta. Então, essa decisão do Senado, que vai ser tomada até outubro, o Senado vai votar em outubro, né? Já vai ser entregue o relatório no dia 3, nós teremos ali 3, 4 semanas de debate no plenário, e no mais tardar, até a primeira semana ou a segunda de novembro, a reforma estará votada. Mas há pontos bons, sabe, Danilo? Há pontos muito bons ali que eu entendo serão um avanço. Por exemplo, nós vamos criar um teto para os impostos do Brasil. Hoje, por exemplo, todo governo que passa um aperto, como o de Minas, está agora aumentando o ICMS no que é chamado supérfluo, né, nas questões, vai aumentar 2% em vários pontos das mercadorias em Minas. Isso vinha acontecendo com muita tradição. O governo sem dinheiro aumentava ICMS da gasolina. Minas tinha um dos ICMS mais altos do Brasil, até que nós votássemos uma lei que limitou em 18% o ICMS para os combustíveis no governo passado. Isso tirou essa sanha dos governadores de aumentar imposto a cada dor de barriga que tem. Então, a reforma traz um teto. E depois desse teto, nós vamos começar a discutir como gastar bem o que se arrecada dentro desse total. Isso vai dar previsibilidade nos negócios. O outro ponto importante é a unificação das legislações tributárias do país. Você imagine, 27 estados, incluindo Brasília, 27 legislações de ICMS. Quase 6 mil municípios, quase 6 mil legislações de ISS-QN. As empresas viviam numa loucura, vivem, né, numa loucura tributária. Agora nós teremos esse segundo princípio da igualdade de legislação em todo o país. E os advogados tributaristas, muitos auditores dizem que isso é perda, né, dos estados. Os estados estão perdendo sua autonomia. Olha, a Europa tem 27 estados, por coincidência, na União Europeia, tem uma mesma legislação sobre tributos e ninguém perdeu lá suas fronteiras, perdeu sua autonomia, muito menos a sua soberania. Então, eu entendo que, apesar das críticas, a reforma tem benefícios. Tá certo. Senador, uma polêmica é a possível volta do imposto sindical. Desde a campanha, o presidente, o então candidato à presidência Lula, já vem dando acenos, criticando a reforma trabalhista que foi aprovada, votada ainda no governo de Michel Temer. E uma das coisas é exatamente a exigência da cobrança da contribuição sindical. Como é que você avalia essa possível volta do imposto sindical?
Olha, é impressionante, Danilo, a sanha, assim, a vontade do PT em criar taxas. É um negócio impressionante da esquerda em taxar trabalhadores e patrões, é um negócio impressionante. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega senador que ele está com um projeto em mãos lá que obriga todos os motoristas brasileiros a refazer o exame psicológico toda vez que for trocar a carteira de habilitação. Aí observa bem, que é isso? A gente já passou por carro ter obrigatoriedade de kit, primeiros socorros, uma série de coisas que nunca funcionaram só para criar despesa para nós. Então agora vem essa do trabalhista que nós já tínhamos resolvido, isso é uma questão lá do passado, é outra questão que o Supremo Tribunal Federal já deveria ter dito que não vale, porque nós temos lei que acabou com isso. Criou uma grande confusão essa decisão do Supremo, porque os sindicatos agora estão cobrando para a pessoa não ser taxada, cobra uma taxa absurda. O que eu posso dizer para os nossos telespectadores é o seguinte: nós do Congresso, principalmente do Senado, não estamos dispostos a criar nenhum tipo de imposto novo, aumentar imposto, nem taxa nova. A meu ver, se vier uma proposta, como está sendo publicada, de que o governo quer criar uma taxação por lei, vai perder. Pode desistir, porque nesse Congresso que está aqui, nós vamos barrar todo e qualquer tipo de obrigatoriedade de desconto no salário dos trabalhadores. Tá certo. Senador, o senhor foi o relator no Senado Federal daquela PEC da dupla cidadania, né? Aqui, salvo engano, é de autoria do senador, então senador Antônio Anastasia, não é? Exatamente. Então, senador de Minas e o relator também de Minas, o autor de Minas e o relator de Minas. Explica pra gente o que significa isso, o que foi aprovado e o que muda aí do direito internacional, né, da questão da cidadania. Olha, essa é uma decisão muito importante para proteger brasileiros que têm parentes, mudaram para o exterior e que, para trabalhar lá, tiveram que pedir a cidadania do país em que estão, ou por uma questão de casamento, o que for. A partir de agora, a dupla cidadania ela é permitida no Brasil e não era permitida no passado. Muita gente foi apanhada de surpresa. Podia perder? Sim. A lei brasileira dizia que quando uma pessoa assume um segundo passaporte, ele perde o brasileiro. Agora, isso não acontece mais. Só vai acontecer se a pessoa pedir para deixar de ser brasileiro. Aí é uma outra história. E ainda assim, ela não pede. Ela vai pedir, vai perder o CPF, vai ter os documentos aqui cessados, mas futuramente, se ela quiser retornar, ela pode pedir também. A legislação é muito tranquila nesse assunto. Não valia essa regra de perder a nacionalidade para quem tinha um direito originário. O que é isso? A Itália, por exemplo, vai até neto. Então, o neto que é brasileiro não perdia, ele tinha direito originário. Os netos de portugueses também tinham direito, de espanhóis. Agora, nós brasileiros estamos abrindo também uma outra possibilidade que eu estive estudando com a minha equipe. Nós, por exemplo, o Brasil só reconhece a cidadania para os filhos dos imigrantes. Esses filhos, eles tendem a optar por ser brasileiro até os 18 anos, vir ao Brasil, ter endereço no Brasil e fazer o serviço militar, se for homem, e mulheres ter a votação e tudo mais. Se a pessoa passar dos 18 anos e não optar por essa documentação, ela perde a cidadania brasileira. Agora, nós estamos, com isso, mudando a regra. Porque vamos que um brasileiro tenha netos morando. Ele está morando lá na Suécia, por exemplo, ele tem netos suecos e os netos não tinham mais direito à cidadania brasileira. Agora tem. Se o brasileiro for vivo, naturalmente, virá aqui, né, buscará os seus direitos de volta e passará esses direitos para os filhos que podem passar aos outros filhos. A gente abriu a possibilidade de que brasileiros que tenham família no exterior possam conseguir a cidadania para a segunda descendência. Essa proposta é bastante interessante, eu acho que vai atingir a muita gente e de certa forma, acaba atualizando para a realidade do país e do mundo, né, da sociedade atualmente. Senador... essa questão da cidadania, Danilo, de perder, isso é uma coisa originária lá do século XIX, então... nas guerras, e o sujeito tinha que abdicar do outro lado da fronteira, porque isso acabou, não tem mais sentido isso no mundo.
Senador, a gente comentou aqui rapidamente sobre a questão dos prefeitos que estão muito incomodados e preocupados com a reforma tributária, com a falta de recursos que pode atingir os municípios. Eles costumam sempre muito dizer que eles que estão na ponta aqui do problema, né, que estão de frente com o problema e tudo mais. E um desses problemas é a questão do abastecimento da merenda escolar. O senhor apresentou uma proposta recentemente para que o recurso destinado à compra da merenda escolar ele seja reajustado. Eu já ouvi muito prefeito reclamar que paga-se centavos pela merenda que cada estudante recebe. Como é que vai funcionar se, caso for aprovada, essa proposta de iniciativa do senhor? Olha, essa questão da merenda me traz até uma lembrança muito interessante que me veio à cabeça no dia que apresentei o projeto. Quando eu era estudante no ensino médio, eu comecei a trabalhar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com 14 anos. Então, eu passei a estudar à noite. Eu andava 1 hora de ônibus para o trabalho e 1 hora para voltar para casa, né? E levava marmita, porque o salário era pouco, não tinha muito dinheiro, a família muito simples, e às vezes essa marmita azedava e eu ficava sem condições de fazer uma refeição mais completa durante o dia, passando apenas dos lanches que o banco servia, que ajudavam demais no dia a dia, né? E quando eu chegava na escola à noite, a escola tinha uma merenda, restrita a poucos alunos, mas tinha uma merenda. E, para mim, era uma das coisas mais saborosas que tinha, porque no dia que não almoçava direito, chegava aí jovem, 14 anos, andando o dia inteiro, subindo e descendo escada, a gente chegava com fome na escola. Então, a merenda era um momento ali de me permitir estudar com mais tranquilidade, porque você estudar com fome é um negócio muito ruim. E é isso que eu estou pensando. A minha decisão foi a merenda escolar não tem sofrido reajustes adequados. Hoje nós pagamos 50 centavos por aluno no Brasil. Isso é muito pouco para os prefeitos. A ideia é que a gente tenha uma tabela reajustada pelo IPCA, que é o principal índice da inflação, todos os anos. Todo janeiro nós teremos um reajuste no orçamento já previsto em lei. Eu espero, sinceramente, que esse projeto tramite o mais rapidamente possível. Isso é muito comum no Brasil. Você pega, por exemplo, o SUS. O SUS tem uma tabela que não é reajustada há mais de 20 anos. Os hospitais são obrigados a trabalhar com valores muito inferiores àqueles que eles necessitam para o atendimento. Agora, vamos tentar resolver pelo menos a merenda escolar, Danilo. Tá certo. Senador, para a gente caminhar aqui para o fim, como é que o senhor pretende atuar nas eleições municipais do ano que vem em Belo Horizonte? O senhor pretende disputar a prefeitura da capital? Pretendo. Eu tenho observado as pesquisas, nós temos 11 resultados já, 10 deles me colocaram em primeiro lugar e uma em segundo lugar, com o primeiro lugar que possivelmente não será candidato, mas que já mostra que nós temos a possibilidade de alcançar a prefeitura. Eu vim para a política para servir, eu não vim por uma carreira política, já não tenho idade para isso, né? A minha carreira foi no jornalismo, 35 anos eu trabalhei na iniciativa privada, então hoje eu faço a política, isso não é discurso, isso tem sido um modo de vida, eu faço política pelo prazer de servir e eu estou disposto a colocar meu nome à Prefeitura de Belo Horizonte como coloquei ao governo do Estado. E eu espero, Dani, com toda sinceridade, que a gente entre numa nova fase da política, porque a campanha de governador foi muito decepcionante, né? Nós só ficamos entre aquelas coisas de Bolsonaro e Lula, questão de costumes, questão dos pobres. Olha, nós precisamos ter campanhas mais propositivas, com mais ideias. Belo Horizonte é uma cidade que parou no tempo, é uma cidade que perdeu importância cultural, perdeu importância política. Belo Horizonte está isolada. Hoje nós temos capitais que avançaram muito mais do que nós. Salvador, por exemplo, uma cidade que avançou muito, fez um metrô em 12 anos, do centro histórico ao aeroporto, um metrô que funciona super bem. Agora o metrô de Belo Horizonte foi privatizado porque eu consegui 2,8 bilhões no BNDES para privatização. O governo Zema não quis falar em metrô durante 2 anos, né? Eu fiz essa crítica durante a campanha e só depois que eu falei isso é que veio o leilão da empresa. Agora, aprovei um requerimento para nós visitarmos o leilão, visitarmos a empresa, saber como vão aplicar o recurso do BNDES, vou acompanhar de perto. Então, eu conheço Belo Horizonte muito bem, vivo aqui desde os 14 anos de idade, ou seja, tem 46 anos que eu conheço Belo Horizonte. Foi um período que morei no exterior e, naturalmente, não perdi os vínculos com a capital. E agora é hora de dar minha contribuição, a meu ver,
a Belo Horizonte, eu estou disposto a disputar. Mas ainda é muito cedo. Vamos aguardar o ano que vem para ter uma decisão mais firme sobre esse assunto. Tá certo. Senador Carlos Viana, senador de Minas Gerais pelo Podemos, falando aqui ao Política Cruzada. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e volte outras vezes, viu? Muito obrigado, Danilo. Um grande abraço a você, a todos os mineiros queridos do nosso Triângulo. Mas saibam que há um senador que entende o Triângulo como uma das regiões mais prósperas e que precisa ter uma atenção muito grande em Brasília. Muito obrigado. Obrigado, senador. Você de casa não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo comercial e volta já já.